Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje voltando com o nosso quadro de maior sucesso aqui do canal, o Blaugrana Responde, onde lá no nosso Instagram, que é o mesmo nome aqui do YouTube, blaugrana.brasileiro, segue a gente lá se você ainda não está seguindo. A gente posta nos stories do nosso Instagram uma caixinha de perguntas. Você manda perguntas à vontade sobre todas as temáticas que você quiser. Não precisa ser só do Barcelona. Tem gente que pergunta de outras coisas e eu respondo por aqui também. E aí no dia seguinte a gente grava as respostas e posta aqui no YouTube. Se você quiser perguntar, é só ir lá. Se você quiser escutar a resposta, é só vir aqui. Essa nossa proposta multiplataforma para tentar continuar crescendo rumo a ser o maior canal que produz conteúdo sobre o Barcelona para o público falante do português. Antes da gente ir para as respostas das perguntas, elas já estão aqui na minha frente, eu gostaria de fazer aquele lembrete, que é de suma importância para a gente continuar crescendo. Curte o canal, se inscreve, curte o vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. Lembrando que, a gente sempre faz esse lembrete aqui, a gente evita responder duas perguntas da mesma pessoa, mesmo que você tenha a liberdade para mandar quantas você quiser por lá pela nossa caixinha. Se eu ver que a mesma pessoa já foi respondida e ela apareceu aqui para mim para ser respondida de novo, eu pulo, porque sempre tem mais perguntas do que a gente consegue responder em 1 hora de duração de vídeo, que é a nossa proposta, e por isso, para a gente responder o máximo possível de pessoas, se você aparecer mais de uma vez, eu vou pular, beleza? Primeira pergunta é do Laierson. Por que dinheiro em caixa não pode ser convertido em fair play financeiro? Caramba, que é uma pergunta muito boa, muito técnica. Eu tenho formação em finanças, os nossos primeiros vídeos que viralizaram lá no Instagram foi explicando regras de fair play financeiro, foi aí que a gente começou a crescer. E a gente tem vídeo aqui no canal dando a resposta mais completa para essa tua pergunta, inclusive explicando sobre qual é a fórmula matemática que se utiliza para definir o limite salarial de cada equipe, qual é a fórmula matemática que se utiliza para definir quanto de fair play financeiro as equipes têm sobrando, quanto cada compra de jogador impacta no fair play financeiro, quanto a venda de um jogador libera. Tem vários vídeos aí que a gente já fez nessa direção. Mas eu vou te dar uma resposta mais resumida. Teria que ser uns 40 minutos para eu te responder com profundidade. Vou te responder de maneira bastante resumida aqui. A diferença principal entre dinheiro em caixa e fair play financeiro, em alguns momentos pode ser favorável ou desfavorável para uma equipe. É possível que você tenha muito fair play, mas não tenha dinheiro para gastar, então não vai fazer diferença. Caso do Real Madrid, por exemplo, o Real Madrid tem mais fair play do que tem dinheiro em caixa. E pode acontecer o que está acontecendo com o Barcelona, que é ter muito dinheiro em caixa, mas não ter fair play para poder usufruir dele. O Barcelona acabou de assinar um contrato com a Nike de 150 milhões de euros só de bônus de assinatura. Então, de uma vez só, pingou na conta do Barcelona 150 milhões. Por que não pode gastar esse dinheiro? Porque é um bônus de assinatura por um contrato de 10 anos. Então, dentro das regras de fair play da Liga, apesar de ter entrado 150 de uma vez, esses 150 eles têm que ser diluídos entre os 10 anos do contrato, porque o Barcelona vai passar 10 anos sem receber outro bônus de assinatura, já que o que recebeu agora é para 10 anos de contrato. Deu para entender a ideia? Então, entra 150, mas só o que abre de fair play é 15. Só que abre 15, esses 15 ficam ali disponíveis todo ano durante 10 anos. Mesmo que o Barcelona, daqui a 5 anos, por exemplo, não receba mais nenhum centavo de bônus de assinatura da Nike, vai ter os 15 milhões ali de fair play, porque recebeu 150 no início do contrato para 10 anos de duração. O motivo para ser desse jeito é que o Barcelona, La Liga, faz com o Barcelona e com a maioria dos clubes de La Liga, ela tem a preocupação
de que as equipes não acabem comprometendo a renda de uma temporada com longos contratos de grandes estrelas e depois de 3 ou 4 anos não tendo o retorno esportivo esperado, acabem não conseguindo honrar os seus compromissos. É uma preocupação válida, mas no caso de La Liga é exagerada. Eu entendo. Caramba, o Espanhol conquistou... Vou falar uma besteira sem tamanho, mas só para exemplificar. O Espanhol conquista a Copa do Rei. O Espanhol classifica para a Champions. Vai ter uma injeção de grana que a equipe nunca viu. No entanto, não há garantia nenhuma que na próxima temporada vai classificar de novo, que na próxima temporada vai ganhar de novo. Então essa injeção de grana que aconteceu agora pode nunca mais voltar a acontecer. De maneira que vai se limitar o quanto daquela grana o Espanhol pode gastar nessa temporada, porque se ele assina um contrato com uma grande estrela agora, por conta do dinheiro que ganhou nessa temporada, mas na próxima não repete aquele sucesso, não repete aquela temporada de título, de classificação para Champions, enfim, não vai conseguir pagar o salário daquele jogador. Por não conseguir pagar o salário daquele jogador, vai dever para funcionário, devendo para funcionário, vai entrar na justiça, vai acabar falindo e o clube vai quebrar, porque La Liga não o impediu de gastar, pensando em faturamentos futuros, um dinheiro que recebeu agora. Sinceramente, eu não gosto muito, tá? Eu não acho legal. Eu entendo a preocupação, mas como eu já falei anteriormente, é exagerado. Eu tenho que dar liberdade para qualquer instituição, seja ela de fins lucrativos ou não, seja ela um clube privado que tenha proprietário, as famosas SAFs, que na Espanha a gente chama de SAD, ou um clube social, como é o caso de Barcelona e Real Madrid, eu tenho que dar para eles margem de manobra. Eu tenho que dar para eles a capacidade de gastar um dinheiro pensando no que eles podem ganhar ao longo do ano e não só no que já ganhou. Eu tenho que dar a eles a oportunidade de pegar os 150 milhões que entrou agora e gastar nessa temporada. Ah, mas não vai ter 15 milhões temporada que vem. Mas essa é a decisão do presidente do clube. É ele que tem que saber se é melhor gastar os 150 agora e transformar isso em um investimento que pode me render muito mais do que 15 milhões nas próximas 9 temporadas. E se eu errar, aí sim, que é como funciona a Premier League. Eu cometi um erro administrativo, eu não consegui honrar meus compromissos nos anos seguintes e aí eu sou punido. É na Premier League desse jeito. Por isso que os clubes lá gastam projetando rendas, faturamentos futuros e quando esse dinheiro entra, não tem punição. Se o dinheiro não entrar e não se honrar os compromissos, aí sim vem a punição. É assim que tem que ser. É como funciona a fiscalização de qualquer relação empresarial e trabalhista no mundo inteiro. Só na Espanha eu já tenho que ter garantias agora, eu já tenho que ter o dinheiro agora para poder pagar o meu contratado, o meu jogador, pelos próximos 5 anos, porque eu não sei se nos próximos 4 eu vou voltar a ter faturamento. Isso aí pra mim é papo de maluco e tá na hora de mudar e todos os clubes de La Liga estão indo para essa direção. Não à toa o Tebas, que foi quem criou esse fair play na Espanha, fair play muito mais rigoroso, muito mais severo, já está mudando, já está aceitando que está na hora de mudar. Foi uma resposta bem mais longa do que eu gostaria, mas por ser do meu setor, eu ocultei várias informações para poder dar em menos de 10 minutos, mas por ser o meu setor de atuação, meu setor de formação, acabei me empolgando e falei mais do que gostaria. Espero que tenha sido uma resposta satisfatória para você, Lierson, e para a galera que não queria escutar falar sobre as finanças e as regras de fair play financeiro. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta agora é do Rick GK01. Rafael Veiga no Barcelona? Pô, aí eu não vou nem responder, né? Eu acho que ele tá brincando. Oriol Moura. Pelo fato de ser alto, inteligente e canhoto, você acha que o Bernal pode ser um zagueiro pela esquerda? Ser zagueiro não basta ser alto e inteligente, né? Existem muitas características de posicionamento, de leitura de jogo, e eu acho que seria um desperdício trazer o Bernal para jogar na zaga. Vai ser o mesmo desperdício que o Luiz Henrique acabou tendo quando ele botou o Rodri de zagueiro na seleção espanhola na Copa de 22, né? O Rodri, o melhor volante do mundo, improvisado de zagueiro.
Assim, o Luiz Henrique acerta e erra como qualquer treinador, e ali ele errou muito feio. Não tinha motivo nenhum para se cometer aquela atrocidade. Eu acho que a gente estaria fazendo algo parecido com o Bernal. É um volantaço, talentosíssimo. Tem tudo para ser um dos grandes nomes da posição em breve. A gente vai retrasar ele para zagueiro. Se for para improvisar alguém, improvisa o Gerard Martin. Cuiaçana. Sensacional o nome. ADM, é permitido ter dois número 1? Eu acredito que ele está perguntando isso porque o ter Stegen no site do Barcelona tá como número 1 e o Iñaki Peña também, né? Só que o Iñaki Peña já vai sair, então a número 1 já vai ficar vaga de qualquer forma. Mas aí o que deve estar levando à confusão? É que em La Liga, o ter Stegen, por estar em baixa de larga duração, ele não tem camisa, ele está sem camisa. Né? Frente à La Liga, tá sem camisa. Ah, mas no site do Barcelona tá com a 1. Tudo bem. No site do Barcelona, o Barcelona pode dar a camisa que ele quiser para quem quiser, não tem nenhum impacto. Pode vender a camisa 1 na loja do Barcelona com o meu nome, se você quiser, não vai fazer a menor diferença. Né? Mas frente à La Liga, que é uma instituição reguladora, só pode ter um. Hoje o ter Stegen tá sem camisa, o Iñaki Peña tá com a camisa 1 e o Joan Garcia com a camisa 13. Provavelmente amanhã, sexta, antes do fim da janela de transferências, com certeza absoluta, mas mais cedo do que tarde, o Iñaki Peña vai ser negociado. Quando essa negociação acontecer, camisa 1 volta a ficar vaga. Vai ficar sem ninguém utilizar até o ter Stegen voltar de lesão, em sinal de respeito ao goleiro alemão. Vão dar para o Joan Garcia, já que ele é o nosso camisa 1, ele é o nosso goleiro titular. Ou vai ficar com o Chesney, para não botar muita pressão, tirar um pouco da confusão da cabeça do garoto que está começando com a camisa do Barça. Já tem 24 anos, já tem uma carreira no espanhol, já ganhou Olimpíada pela seleção espanhola, enfim, tem uma carreira, mas no Barça está começando. Vamos tirar uma confusão da cabeça dele, vamos dar para ele um problema a menos, joga com a 13. Que diferença faz o número da camisa? Né? Se for um número aleatório, não faz diferença nenhuma. Agora, se for a camisa que toda semana vão falar, olha, mas não é do ter Stegen, mas tá usando, mas e quando o ter Stegen voltar, aí pode dar algum problema para ele, né? Eu acredito que a estratégia é muito nessa direção. E aí, resumindo, no site do Barcelona pode ter quantos camisa 1 quiser. Frente à La Liga só pode ter um jogador por cada camisa, obviamente. Eros F. Torres. Quanto tempo o Barça vai ficar igual... Peraí, calma, deixa eu reorganizar aqui. Em quanto tempo o Barça vai ficar igual ao Atlético em termos econômicos? Muito provavelmente nunca, porque o Atlético de Madrid é uma instituição privada. Então, se o Atlético de Madrid quiser liberar fair play, ele chama os investidores, vota uma ampliação de capital, cada investidor tira do próprio bolso uma grana e aquilo ali vira fair play financeiro. É uma artimanha, é um artifício que podem utilizar os times que são privados. Só tem 4 times que ainda são sociais na Espanha. Barcelona, Real Madrid, Atlético Bilbao e Osasuna. Todos os outros são instituições privadas, que têm um proprietário, que presta contas a um dono, que tem investidores ao invés de ter sócios, enfim. Então, esses clubes que são privados, eles têm muito mais artifícios para abrir fair play financeiro. Mesmo assim, a maioria sofre, porque nem todo mundo tem um investidor ou um grupo de investidores tão ricos quanto tem o Atlético de Madrid. De maneira que nunca Barcelona e Atlético de Madrid vão ter a mesma situação financeira. Não necessariamente a do Barcelona sempre vai ser pior, mas igual nunca vai ser, porque são modelos diferentes de clube. Então nunca. Outro ponto, Madrid, qualquer time de Madrid, aí vale para Getafe, Real, Atlético, Leganés, enfim, qualquer time da capital, Raio Vallecano também, eles vivem na Comunidade Autônoma de Madrid, que tem impostos e legislações muito diferentes da Catalunha, da província da Catalunha. Então, na Catalunha, não tem nenhuma facilitação para que o Barcelona e os seus jogadores tenham vantagens fiscais. Na capital tem um monte, né? Tem várias. De maneira que sempre vai ser mais fácil para os times da capital organizarem o seu fair play financeiro do que para os times de qualquer província, de qualquer lugar, mas na Catalunha principalmente, porque é o que mais está pouco se lixando para atleta de alto nível, que não sente que necessita gerar essas vantagens para poder equilibrar as contas da província. Então, o governo, a Generalitat de Catalunha, está pouco se lixando. O Lewandowski vai pagar o mesmo imposto
que o tiozinho que tem um restaurante. Ah, mas o tiozinho que tem um restaurante chinês, ele não gera o mesmo nível de atenção que o Lewandowski. O Lewandowski tinha que ter vantagens. Para a Generalitat de Catalunha, dane-se. Todo mundo vai ter que pagar o seu imposto direitinho, inclusive o Lewandowski paga mais. Porque ele é multimilionário, os multimilionários na Espanha como um todo pagam mais impostos. Então tem os impostos federais, os impostos das províncias, tem imposto municipal e em Barcelona tudo isso se acumula, você paga metade do que você ganha. Se você for um jogador de futebol de alto nível, se você for um multimilionário, metade do que você ganha vai de imposto. Em Madrid não chega nessa proporção, percebe? Nunca vamos estar em condição de igualdade, mas vamos continuar ganhando, porque o Barcelona, com a base que tem, vai continuar produzindo grandes estrelas constantemente. Muito obrigado, Johan Cruyff, que está bem aqui. Muito obrigado, Johan Cruyff, por ter construído a filosofia que nos deu La Masia. Se não fosse, Barcelona não seria a potência que é. Aqui vem a pergunta do Júlio Verti. Qual é a melhor cidade espanhola para brasileiros? Tô pensando em morar na Espanha. Eu não vou conseguir te falar, porque eu só morei em uma, né? Barcelona. Então, o que tu acha de Madrid? Eu tive uma oferta de emprego para trabalhar em Madrid, já contei essa história para vocês aqui, mas não queria ir, porque, caramba, o que eu vou fazer em Madrid? Pô, Madrid não tem praia. Madrid não tem... Os melhores restaurantes ficam em Barcelona. A vida diurna, né? Quem gosta de curtir o dia... Madrid tem boate, mas assim, quem gosta de curtir o dia não tem muito o que fazer em Madrid, só tem praça. Cara, eu não gosto de Madrid para morar. Já visitei, mas para morar não gosto. O time que eu torço não fica em Madrid. O time que eu odeio tá lá. Eu não queria, mas era uma oportunidade boa do quesito financeiro, então eu tava considerando, conversei com a minha esposa, e aí a princípio ela falou, bora, tamo junto. E aí eu falei, bom, se ela quer ir, seria muito egoísmo meu recusar uma oferta financeira bacana, porque eu não quero morar na capital, por uma questão de rivalidade futebolística e de estilo de vida. Eu gosto de praia, eu gosto de sair de manhã para andar na rua, sabe? Eu não gosto muito desse negócio de cidade, selva de pedra. Para dar uma noção, eu preferiria, usando cidades brasileiras, eu preferiria morar no Rio de Janeiro que em São Paulo. É uma questão de estilo de vida. Só que aí no outro dia ela estava cabisbaixa, eu perguntei o que era, ela começou a chorar, me abraçou, eu não quero morar em Madrid, eu quero ficar em Barcelona. Eu falei, porra, eu também queria, eu só ia por tua causa. Ela falou, então não bora ninguém. E nós não fomos, né? Então, não caberia pra mim, mas pra você, Júlio Verde, eu não sei qual que seria a melhor situação, né? Barcelona é bom, Barcelona é legal. Eu sou brasileiro e não tenho nenhum problema em Barcelona. Agora, veja aí se cabe pra você. As outras eu nunca morei, não tenho como dizer se é bacana ou não. Ranlerny Medeiros. Bom, eu gostei do nome. Ranlerny. O pai desse rapaz teve que ter uma criatividade brutal e muita coragem pra chegar na frente do escrivão no cartório e falar, eu quero botar o nome do meu filho. Qual vai ser, doutor, o nome da criança? Ranlerny. O nome da criança vai ser Ranlerny. Como é que escreve, doutor? Ranlerny. O escrivão foi lá e tec, registrado. Parabéns para o Ranlerny e para a família dele, que me deu esse momento magnífico que eu acabo de ter aqui nesse vídeo. Dos que você viu, qual seria o seu Barça 11 inicial? Caramba, sem espanhóis e sem o Messi. Aí tu me fode, porra. Como assim sem espanhóis e sem o Messi? O 11 inicial, não pode espanhol, não pode o Messi, não pode ninguém de La Masia. Então, acabou Barcelona. Vai ficar um time meiote aí, cara, se não puder espanhol, não puder o Messi. Até porque até os contratados, os melhores, eram espanhóis, né? Veio o Davi Villa, o Jordi Alba, até de La Masia, mas vem contratado o Valência posteriormente. Cara, tu colocou uma restrição que eu vou ter que pensar muito para elaborar essa resposta. Eu começaria Ter Stegen, aí na direita Daniel Alves, na zaga o Rafa Marques, no meio campo Van Bommel, o Deco é português brasileiro.
Para ser o zagueiro companheiro do Rafa Marques, Ronald Koeman. Na lateral esquerda, Van Bronckhorst, que é o holandês também. Eu tô acelerando aqui, eu não tô pensando muito, eu tô acelerando que é pra gente conseguir, né, cumprir com as restrições que ele estabeleceu dentro de um tempo que fique adequado pro vídeo. Já botei o Van Bommel no meio campo. Quem mais que eu colocaria ali? Ronaldinho Gaúcho, né, não é espanhol e não é o Messi. Caramba. O Maradona, vou apelar. Maradona com a camisa do Barcelona não foi tudo que se esperava, mas pelo que ele foi como jogador, vamos botar o Maradona e Henry. Vamos lá, bota o Henry de camisa 9, que era o que ele era antes de vir para o Barcelona, né? Ele era um centroavante, virou ala, virou ponta no Barcelona. Então jogaria Ronaldinho, Maradona e Henry. Na defesa, Ter Stegen, Daniel Alves, Rafa Marques, Koeman e Van Bronckhorst. No meio campo, Van Bommel. Van Bommel jogou muito no Barcelona, tá? Se não tivesse a restrição de não poder botar espanhol, eu nem consideraria. Mas o que eu tô me lembrando aqui rápido que não é espanhol é ele. Rakitic também, né? Faltando um meio campista aqui pra gente fechar que não seja nem o Messi e nem espanhol. O pior quando tem essas restrições muito amplas é que tu pensa tanto na restrição que tu acaba bloqueando os nomes que talvez se não tivessem me dito que não podia espanhol, eu já teria lembrado e já teria pensado. Será que eu apelo? Será que eu boto o Edmilson brasileiro? Eu não sei se ele é um dos grandes nomes da história do Barcelona, mas eu tô lembrando aqui, ele foi um dos nossos meio-campistas. Ah não, o Deco, né? Eu já tinha falado. Van Bommel, Deco e Rakitic. Pronto, Van Bommel de primeiro volante, Deco e Rakitic um pouco mais à frente. Consegui, não botei o Messi nem nenhum espanhol. E é bem possível que eu tenha esquecido alguém que se você não tivesse restringindo, eu lembrasse à medida que fosse pensando. Júnior Carlos. ADM, você ganhou bolsa para fazer mestrado em Barcelona? Não, eu paguei. Paguei uma nota, inclusive, né? Peguei toda a minha rescisão, né? Trabalhei numa empresa por bastante tempo, tinha uma rescisão bonita ali para receber. Quando eu recebi a rescisão, falei, vou fazer um mestrado no exterior, né? Aí eu falei para minha esposa, amor, olha, vou fazer um mestrado aí, pensando em fazer na Europa. Passei nessas universidades aqui, tinha passado numa universidade que fica em St. Gallen, na Suíça. Passei numa universidade em Mônaco, passei numa universidade na Alemanha e passei numa universidade em Barcelona. Aí eu perguntei pra ela, onde é que tu quer morar? Ela falou, Barcelona. Falei, porra, graças a Deus, porque era onde eu queria. Eu sou muito parceiro, né? Eu sou muito parceiro da minha esposa e ela é muito parceira minha. Essas decisões grandiosas, eu nunca fui egoísta na hora de tomar. O emprego que eu vou aceitar ou não. A empreitada que eu vou estabelecer ou não. Como, por exemplo, essa de me afastar. Eu não estou trabalhando em uma empresa como consultor financeiro. Eu estou fazendo consultoria freelance, né? A galera me contrata e eu faço aquele um serviço, mas não tenho um horário a cumprir, enfim. Sempre tudo de acordo com ela, conversando com ela. E eu achei que, caramba, eu decidi que eu vou fazer um mestrado no exterior. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é deixar ela escolher aonde eu vou fazer. E ela escolheu Barcelona, que era onde eu queria, por motivos óbvios. Naquele momento, nunca imaginei que ia produzir conteúdo sobre o Barcelona. Era simplesmente porque eu queria assistir o time jogar. E era a cidade, todas que eu passei, que tinha o estilo de vida mais parecido com o meu. Mônaco tem mar, mas não tem praia assim, sabe? E é muito caro também. St. Gallen na Suíça e na Alemanha era uma cidadezinha, agora me fugiu o nome, mas era uma cidadezinha próximo de Frankfurt, que é uma cidade, inclusive, que gira em torno da universidade. Uma universidade muito boa lá. Aí uma curiosidade, o príncipe de Liechtenstein se formou nessa universidade. Ela é famosa por isso, né? O príncipe de Liechtenstein saiu do seu país e foi fazer faculdade lá na Alemanha, nessa cidade. Me fugiu o nome agora, era um nome composto, mas é nos arredores de Frankfurt. Nenhuma delas eu queria morar, mas pô, vamos lá. Amor, onde tu prefere morar? Ela falou Barcelona, eu falei, é agora. Cidade mais barata. O curso era o mais em conta. Tem o Barça para assistir. E a minha esposa
é torcedora do Barça também, para quem não sabe. Era cidade de praia, aonde a galera fala um idioma que eu já dominava, que é o espanhol. Depois que morei, que comecei a aprender um pouco de catalão, mas tu fala espanhol em qualquer lugar, a galera responde. Então era o melhor de todos. E deu tudo certo. Consegui me formar com o apoio da minha esposa, que eu sempre vou agradecer pelos sacrifícios que fez para que eu pudesse realizar meus sonhos. Vini Andrade 11. Qual o maior ídolo de Barcelona depois do Messi? Aqui eu tenho as duas opções. As duas opções eu tenho aqui. Eu já respondi isso em outro momento e para mim só tem esses dois aqui que você pode colocar. Ou o Puyol, pela liderança em campo, mas para mim seria o Cruyff. O meu ídolo é o Puyol, tanto que eu tenho uma tatuagem dele, né? Tem uma tatuagem do Puyol. Mas o ídolo da torcida depois do Messi é o Cruyff. E, inclusive, o Cruyff era, até o Messi, o único jogador, o único ser humano a ter um setor exclusivo seu no Museu do Barcelona. Agora tem um pro Cruyff, tem um pro Messi. Mas durante muito tempo foi só o Cruyff. Inclusive, quando eu visitei o Museu do Barcelona pela primeira vez em 2019, era só ele. Tem homenagem ao Ronaldinho, ao Maradona, ao Xavi, tem homenagem a vários. Mas um salão Johan Cruyff, só pra ele, 2019 era só ele que tinha, recentemente fizeram um pro Messi também. Então eu não tenho a menor dúvida que é o Cruyff, embora o meu seja o Puyol. Lucas Carvalhosi, tenho muitas dúvidas no retorno do Ter Stegen. Como vai ser o nosso primeiro arqueiro? O Ter Stegen não volta para ser titular do Barcelona. A decisão pelo Joan Garcia está tomada. E a não ser que aconteça uma hecatombe técnica e o Joan Garcia caia de rendimento brutalmente, não seja o que todo mundo acha que ele é, inclusive eu, seja jogador de time pequeno, tem jogador que é assim, ele joga muito no time pequeno, no time grande ele treme, não acho que é o caso do Joan Garcia, mas a não ser que seja esse o caso, o Ter Stegen não volta mais. O Joan Garcia é o nosso goleiro, do presente e do futuro. O que vai acontecer é quando o Ter Stegen voltar em janeiro, ele deve ser negociado com algum clube onde possa ser titular para poder viver o sonho de jogar a Copa do Mundo. Talvez emprestado? Talvez. Mas a prioridade do Barcelona é vendê-lo. ADM, por que a ESPN do México... Isso aqui é a pergunta do João Carlos, 2001. Por que a ESPN do México odeia tanto o Barça e é tão parcial pro lado do Real? Isso é uma dinâmica que tem na América Latina como um todo, né? Isso não é baseado em preferências pessoais, isso é muito baseado em análise de mercado. O mercado pede, ou pelo menos nos últimos anos, vem respondendo positivamente quando você critica o Barcelona e elogia o Real Madrid. E já houve um momento em que era justo. Teve uma época em que sim, o Real Madrid era a principal equipe do futebol mundial e o Barcelona, principalmente depois que saiu o Messi, estava quebrado, aos cacos. A gente não tinha perspectiva de voltar a ser o que voltamos muito mais rápido do que os mais otimistas imaginavam que seria possível. Então, já houve uma época em que era justo essa crítica ao Barcelona e o elogio ao Real Madrid, sempre, constante. Sempre olhar para o Real Madrid e acreditar que tinha ali alguma coisa para vê-lo como favorito e olhar para o Barcelona e não enxergar os artifícios e os mecanismos para que ele pudesse competir. Já foi justo. Já houve uma época em que foi o contrário. Na época do trio MSN, na América Latina se puxava mais para o Barcelona do que para o Real Madrid. E já vem de muito tempo em que isso se inverteu. Então hoje o que a gente tem é um mercado que responde. Quem acompanha futebol, quando você tem um vídeo falando que o Real Madrid vai ganhar, a galera para assistir. E quando fala que o Barcelona vai perder também. Quando é o contrário, a audiência é menor. Se fosse na mesma proporção, estaria mais equilibrado. É uma questão de oferta e demanda, questão de mercado. Não pense que quem opina, opina porque torce para o Real Madrid. Essas grandes empresas, estamos falando da ESPN, né? No México, como você diz aqui, essas grandes empresas, elas não permitem que dentro da sua hierarquia haja uma opinião que vá de encontro aos interesses econômicos do grupo. E todo grande grupo financeiro vai ser assim. E a gente está num momento em que, quando você faz, isso vale para qualquer emissora, quando você faz um vídeo
elogiando o Real Madrid, a galera assiste. Criticando o Barcelona, a galera assiste. Quando é o contrário, não tem tanta repercussão. Então, quando muda a dinâmica de quem assiste, muda também a dinâmica de quem fala, de quem produz esse conteúdo. Então, tá na hora da torcida do Barcelona mudar um pouco, né? Até hoje, tem gente que quando eu posto alguma coisa positiva, não se manifesta nos posts da página. E quando vem alguma notícia que nem é negativa, mas que talvez possa vir a ser daqui a 10 anos, tá lá os caras se manifestando. Tá vendo? Eu tô falando, porra! Esse time aí nunca mais vai ganhar uma Champions. É assim. É uma torcida que absorveu uma cultura pessimista, melancólica e que a gente precisa mudar. Quando a gente, enquanto torcedor, mudar, quem produz conteúdo muda também. Góis09, ADM, você acha que cursando letras ainda posso me profissionalizar em alguma área de jornalismo? Eu não sou jornalista, tá, gente? Eu não tenho formação em jornalismo, mas desde 2009 você não precisa ser formado em jornalismo para ser jornalista. Você pode ser jornalista com qualquer formação, isso em 2009 foi estabelecido, mas obviamente se você quiser estar inserido na dinâmica da produção jornalística, é mais interessante fazer jornalismo do que outro curso. No entanto, sim, você pode cursar letras e ser jornalista, só que vai ser muito mais difícil. Mais fácil fazer jornalismo e enveredar pelo caminho. A minha formação no Brasil é em História e na Espanha a minha formação é em Finanças. Joaquim Micael, a sua opinião sobre o Dani Olmo, vendo que ele não entrega tudo o que esperávamos, infelizmente. Eu acho que o problema dele é físico. Quando ele esteve saudável, jogou pra caramba. Fez gol, deu assistência, prendeu a posse de bola, ele fez tudo o que se esperava dele quando estava saudável. O problema é que lesões recorrentes o impedem de estar saudável constantemente. Eu falo do Dani Olmo, que eu já falei do Pedri em determinado momento, e eu espero que a reação seja tão, vamos dizer, discordante quanto foi na época. Eu, 2 anos atrás, falava, o Pedri é o melhor meio-campista do mundo. Só que tem que ficar saudável. O Pedri saudável, ninguém mais vai pensar em trazer qualquer meio-campista e tirá-lo do time. Você lembra que teve uma época em que se falava, tem que vender o Pedri, traz fulano, traz ciclano, o Pedri não vai dar, não vingou. Pedri, pra mim, melhor meio-campista do mundo, só tem que ficar saudável. Na primeira temporada em que ele não teve nenhuma lesão, ele foi o melhor meio-campista do mundo disparado, não tem nem discussão. Eu acho que o Dani Olmo é parecido. O Dani Olmo precisa resolver seus problemas físicos. Resolvendo, ele vai se consolidar como, se não o melhor, top 3 do mundo na posição. Eu não acho que ele decepcionou não, tá? O Dani Olmo foi figura crucial pra gente ganhar o Campeonato Espanhol. E na semifinal contra a Inter de Milão, ele faz um gol. Então, assim, decepcionou por quê? Eu não concordo. Primeiro porque foi a primeira temporada dele. Então a gente já cobrar dele nível máximo na primeira temporada, eu acho que é um pouco injusto com o jogador que acaba de chegar. E eu acho que ele jogou muito bem em muitos momentos. O problema é que ele teve poucos momentos para jogar bem, porque esteve sempre lesionado. Se ele viver mais uma temporada de lesões consecutivas, aí eu acho que a gente pode começar a pensar em se arrepender de ter contratado. Mas hoje não é o caso. Inclusive acho que já valeu a pena, porque nós já ganhamos um Campeonato Espanhol muito por conta da contratação dele. Zot G. ADM considera que as imposições do Tebas estão afundando La Liga? Já falamos disso no começo do vídeo, então eu vou te responder de maneira lacônica, em poucas palavras. Sim. Marcelo Ferreira, 186. Você acha que o Koundé vai perder a titularidade? Eu acho que a briga é boa, né? Já tinha falado isso em outros contextos, em outros vídeos. O Barcelona é um time, principalmente sob a tutela do Hansi Flick, em que o grau de exigência é muito alto para você ser titular absoluto. E há hoje uma competitividade saudável dentro do elenco em que talvez Pedri e Yamal, de resto, ninguém é intocável. Baldé, Koundé, Cubarsí, Araújo, De Jong, Dani Olmo, Rafinha, Lewandowski, todo mundo tem que estar esperto, porque no banco de reserva tem maluco talentoso querendo comer o teu almoço. O almoço, calma. Tem no banco maluco talentoso querendo uma oportunidade. Os zagueiros têm que se espertar porque tem o Christensen fungando no cangote.
Os meio-campistas têm que se espertar, porque tem Fermin, tem Gavi. No ataque, o Ferran tá doido para ser titular do Barcelona, o Rashford querendo se provar. Então a galera tem que se espertar. Não tem titular absoluto, não tem titular intocável, à exceção de Pedro e Yamal, que pode jogar 10 partidas ruins e vai ter a 11ª oportunidade, e tem que ser assim mesmo, porque são diferenciadíssimos. E mais um detalhe, nunca vão jogar 10 partidas consecutivas mal, porque são os melhores do mundo em suas respectivas funções. O Koundé tá nessa lista, né? O Eric Garcia, na temporada passada, quando o Koundé lesionou, aproveitou muito bem a oportunidade, se consolidou na lateral direita. Tem vaga para lateral direita na Espanha, que é favorita para ganhar a Copa do Mundo. Quem não quer ser o lateral direito dessa seleção espanhola? O Eric Garcia se converte lateral, porque era onde tinha mais oportunidade para ele no Barça e na seleção espanhola. Talvez como zagueiro ele não fosse convocado, como lateral ele já está no radar. Se ele está sendo titular nessa primeira rodada é porque o Hansi Flick enxergou alguma coisa que a gente já tinha alertado que poderia ser vista em algum momento, mas que me surpreendeu que fosse tão cedo. Eu falava muito de, se o Koundé não tiver um alto nível nesse começo de temporada, ele perder a posição. Mas aparentemente ele já perdeu a posição antes da temporada começar. Que bom. Se nós temos 2 jogadores desse nível a ponto de disputar, cada um com a sua característica, uma titularidade, é porque nós temos o que sempre pedimos, que é profundidade de elenco. O Barcelona hoje tem o melhor elenco do mundo. Nenhum time tem tanto maluco brabo pedindo passagem e deixando o titular sempre esperto. Fermin contra times fechados ainda tem muita dificuldade. Ou é impressão minha? É uma análise que ela vale para o Fermin e para qualquer jogador no mundo, né? Qual é o jogador de ataque que não vai ter mais facilidade com espaço do que pegando um time que bota 5 jogadores lá atrás? Eu lembro da galera falar, o Barcelona tem muita dificuldade quando pega um time retrancado. Porra, quem é que não tem? Qual é o time no mundo que consegue criar e fazer o mesmo número de gols pegando um retrancado e pegando um time que joga aberto que vai para trocação? O Barcelona era, a nível espanhol, disparado, o time que melhor lidava com equipes fechadas. Atlético de Madrid e Real Madrid deixaram muito mais pontos pelo caminho quando enfrentavam equipes fechadas do que o Barcelona. Mas, obviamente, quando o Barcelona pegava um time que se abria, tinha muito mais facilidade do que pegar um time fechado. Então eu não discordo do diagnóstico, eu só não acho que ele vale exclusivamente para o Fermin. Vale para o Fermin, para qualquer jogador, e vale para o Barcelona e para qualquer time no mundo. É muito mais fácil pegar uma equipe que vem para trocação. Você vai produzir ofensivamente muito mais pegando uma equipe que vem para trocação do que se você pegar um time que se senta lá atrás, fica todo mundo de mãos dadas com o goleiro dentro da área, fazendo barreira, estacionando ônibus na frente do próprio gol. Beleza? Lucas City. Matheus, realisticamente, dá para sonhar em roubar o Álvares do Atlético em 26, 27? Eu tenho uma opinião muito polêmica a respeito disso. E eu já falei ela em outros momentos, principalmente nas lives exclusivas para assinantes, mas falo aqui no YouTube também. Para mim, só vale a pena ir atrás do Julián Álvares se for por um preço justo. Não se faz loucura pelo Julián Álvares. Julián Álvares é um jogadoraço, mas ele não é top 5 mundial. Você faz loucura por Lamine Yamal. Você faz loucura como já se fez pelo Lewandowski. Você poderia fazer uma loucura pelo Haaland, pelo Harry Kane. Eu não acho que o Julián Álvares está nesse patamar. Eu não acho que o Julián Álvares é o pilar central de um projeto vencedor. Ele pode ser um alicerce. E eu gostaria que o Julián Álvares vestisse a camisa do Barcelona. Mas nós já temos Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, De Jong. Nós já temos o time montado. A gente tem que trazer alguém para fazer parte dessa equipe. Não para ser a estrela, não para ser o comandante dela. Nós já temos o time, a base do Barcelona está garantida. Está todo mundo renovado ou à véspera de renovar. De Jong e Eric Garcia são os últimos que faltam ser renovados. O Barcelona tem time para os próximos 5 anos. Saiu o Lewandowski. O que eu vou focar é qual é o jogador que eu posso trazer
para facilitar a vida do Lamine Yamal. Qual é o jogador que eu vou trazer que quando se associar com o Lamine vai dar liga? É assim que eu vou montar o time do Barcelona para o futuro. Se chegamos à conclusão que é o Julián Álvares, e para mim sim, tá justo, qual é o preço? Ah não, vendo por 130, então não quero. Porque já fizemos loucuras desse tipo no passado, com Griezmann, com Coutinho, com Dembélé, e até tiveram lampejos, mas nunca viveram a altura do preço que lhes foi pago, porque foi pago por eles um preço muito acima do seu nível técnico, muito acima da sua qualidade. Talvez, se o Coutinho viesse por 70, ele tivesse conseguido conviver com a pressão e tivesse conseguido responder às exigências da torcida. Se o Griezmann viesse por 80, mesma coisa. Agora, os malucos vêm com um preço recorde na história do clube, irmão. Não tem jeito. Ele vai ter que ou ser top 5 jogador do futebol mundial, ou ele vai fracassar. Porque ele não vai conseguir, ele vai estar sempre à sombra do preço que se pagou por ele. E eu não quero trazer ninguém nesse contexto para o Barcelona. Nem o Julián Álvares. Então, o Barcelona teria como trazer? Isso aí só o tempo vai dizer. Tem que trazer? Isso aí só o preço vai dizer. Se for para pagar 130, 135, eu não quero. Nem ele, nem ninguém. A não ser que seja, sei lá, vamos lá, o Harry Kane quando tinha 30 anos. O Haaland, que é um grande artilheiro. E parece que nos últimos 1 ano e meio a galera deixou de levar em consideração a quantidade de gols que o Haaland faz. Tem gente que acha o Julián Álvares melhor que o Haaland, mas não sei, porque era o Haaland titular, o Julián Álvares não. Será que o Guardiola é tão mau treinador que ele não conseguia perceber que o Julián Álvares é melhor que o Haaland? Acho que não, acho que é porque o Haaland é melhor. Mas enfim, só faria loucura se fosse para trazer um nome assim. Quebrei o mercado. Trouxe um maluco top 5 mundial. Se não for o caso, não trago ninguém. Guilherme Lemos. Recomendações de outros criadores do Barça enquanto seus vídeos não saem? Valeu a DM. Cara, eu sinceramente... Eu não tô acompanhando constantemente ninguém, mas uma página que eu sei que faz um trabalho correto lá no Instagram, aqui no YouTube não tem YouTube, só no Instagram, é o Barcelona BR, que pertence ao administrador Rick. Eu sigo. Se você for lá nas pessoas que eu sigo, você vai achar essa página, vale a pena seguir. O zagueiro Matthijs de Ligt seria um zagueiro bom pro Barça? Pergunta do Caio Tavares. Acho que não. Acho que o De Ligt, ele não conseguiu se consolidar nessa primeira prateleira. Ele decepcionou na Juventus, decepcionou no Bayern de Munique e ainda não viveu as expectativas que se criaram com ele quando saiu do Ajax no Manchester United. De maneira que dificilmente ele viria por um preço baixo. E eu ainda acho que já fazem 6 anos que o De Ligt foi um dos destaques de uma Liga dos Campeões. E ali mostrou um potencial que hoje a gente enxerga no Cubarsí, no Heisen, em outros jovens zagueiros dessa faixa aí, sub-21. Faz muito tempo, fazem 6 anos, e de lá pra cá ele nunca mais conseguiu ser uma figura assim de tanto destaque. Tá na hora de se aceitar que a impressão que a gente teve em 2019 não foi a impressão que ele conseguiu confirmar na sua carreira. Tá na hora de, nessas listas dos zagueiros contratáveis, a gente tirar o De Ligt das prioridades. Pelo menos para mim. Se você discorda, você pode deixar aí nos comentários. O Hansi Flick atualmente é o melhor treinador do mundo? Pergunta do Pedro Alfa 10. Para mim é. Porque ele conseguiu fazer com o Barcelona, sem ter liberdade para contratar, o que o único treinador que conseguiu fazer algo um pouco melhor, não foi, nossa, que diferença brutal. E esse um pouco melhor é muito pelo resultado. Talvez se o Barcelona passa da Inter de Milão e bate na final com o PSG, a gente tivesse uma visão completamente diferente. Mas vamos lá, quem conseguiu fazer algo um pouco melhor foi o Luis Henrique. O Luis Henrique fez isso podendo contratar o jogador que ele quis. Traz o Pátio, traz o Kvaratskhelia, traz como é o nome daquele maluco lá? O Doué, né? Trouxe o Doué também. Então, quem ele quis, ele trouxe.
E o Hansi Flick? O Hansi Flick teve que olhar para o Barça B, para a base, pegar o elenco que já estava montado. Então, nível de desafio versus resultado, proporção nível de desafio resultado, para mim o Hansi Flick entregou mais. E eu acho que nessa segunda temporada isso vai se consolidar, porque o Barcelona, para mim, está à frente do PSG no quesito elenco, no quesito time titular e no quesito nível de jogo. Só esperar. Essa segunda temporada do Hansi Flick é a temporada de ganhar tudo. John Walker, você sabe como consegue visto de estudante para ficar em Barcelona? Sei, até porque eu precisei passar pelo processo, mas se eu for te explicar aqui no vídeo, Deus abençoe. Te recomendo procurar alguma empresa que faça isso por ti, porque eu tentei fazer sozinho e no final das contas eu tive que desistir. Porque é impossível. O sistema é criado para tu não conseguir resolver sozinho. A burocracia na Espanha, eu arrisco dizer, é pior que no Brasil. Porque as duas são demoradas e complexas, mas no Brasil tem coisa que tu resolve online. Na Espanha tu tem que sair de casa para fazer tudo. Nada tu faz pelo celular. Minha recomendação, contrata alguém. Não vou fazer propaganda de ninguém aqui, mas contrata alguém. Vlahovic é o substituto realista para o Leva? Pergunta do Vitor Nonato. Para mim não. Para mim o Vlahovic, falei isso do De Ligt, e vale para o Vlahovic também, ele nunca bateu no patamar que se esperava que ele tivesse quando ele surgiu. Quando ele vem da Fiorentina para jogar na Juventus, a galera projetava ele como um dos grandes centroavantes do futebol mundial. E até por ser do leste europeu, muita gente falava de ser um possível sucessor do Lewandowski, né? Como esse grande centroavante do futebol mundial. Não rolou. E não só não rolou, como ele simplesmente estagnou. Não é que ele não evoluiu o que se esperava, ele involuiu. O Vlahovic de hoje é pior que o Vlahovic de 3 anos atrás. Então eu não acho que ele seja o substituto Lewandowski. Agora, uma oportunidade de mercado, trazê-lo de graça para compor elenco, eu não me oponho. Se a gente conseguir encaixar o fair play, o salário dele é um salário bem alto, né? É o maior salário do futebol italiano, é do Vlahovic, para quem não sabe. Se a gente conseguir encaixar, fazer as contas, reduz salário, vem de graça, e ele chega como uma opção de elenco, eu acho que é um excelente reforço, porque ele também não é o pior centroavante do mundo. Mas para ser titular, eu acho que a gente precisaria ou buscar alguém de um nível mais alto, ou apostar nas pratas da casa, como por exemplo no Ferran Torres. Se é para trazer alguém que fez menos gol que o Ferran Torres temporada passada, é melhor o Ferran. Heitor JS, como foi a sensação de ir ao Camp Nou pela primeira vez? Cara, foi em 2019, faz tempo isso. Mágico, mas eu vou te ser sincero que eu não entendi enquanto estava o que estava acontecendo. Eu só fui entender depois que o Barcelona começou a jogar em Montjuïc, porque eu fui Camp Nou, fui em Montjuïc. É diferente. É mais distante, não é o mesmo calor, enfim, o Camp Nou tem uma energia indescritível, ou seja, eu não vou conseguir descrever. É o tipo de coisa que tu só percebe quando tu vai lá e depois tu vai em outro estádio. A princípio tu pensa, caramba, é o Barcelona. E é o Barcelona também, mas o Barcelona no Camp Nou é outra parada, né? O Barcelona em Montjuïc já não foi tão impactante quanto o Barcelona no Camp Nou. Vale a pena ir, mas assim, eu não acho que vai ficar legal. Essa reabertura com 27 mil pessoas, eu acho que é mais uma questão mercadológica. Para a energia do estádio, eu vou esperar completar os 60 mil, né, que é o anel da base. Eu nem vou esperar 100 mil. Os 60 mil, quando o anel da base estiver completo, já dá para ir, já dá para assistir legal. Mas nesse início aí, 27 mil, vai ser tão feio que eu prefiro não ir. Eu entendo que é uma necessidade do clube, mas visualmente vai ser impactante. Vai ser uma parada meio, sabe, só um lado, só o gol norte, o gol sul não, só a tribuna, o lateral não. Sei lá, fica uma parada meio anfiteatro e não estádio de futebol. Eu acho que vai ser muito feio. Eu vou esperar para voltar aí, para ser sincero. Pergunta do Lopes 7. Araújo muito criticado na última Champions.
Acha que ele dá conta do recado ou deveríamos trazer alguém? Cara, eu já emiti essa opinião aqui em outros momentos. Eu acho que a característica do Araújo não encaixa com o que pede o Hans Flick. Na temporada passada, em muitos jogos, o Araújo tinha oportunidade como titular e tinha que sair, inclusive no período em que o Íñigo Martínez esteve lesionado, e dava espaço para o Eric Garcia, porque a qualidade na saída de bola era muito diferente. O Eric Garcia é muito melhor fazendo a saída de bola que o Araújo, e isso estava fazendo diferença na fluidez do jogo. E depois que o Eric entrava, o time melhorava e conseguia a vitória. Tem o problema dele de, infelizmente, em 2 Ligas dos Campeões consecutivas, ele ficar marcado pelas eliminações, e de maneira justa. Enfim, eu já emiti aqui a opinião que se fosse para escolher um titular ao lado do Cubazi, eu teria escolhido o Christensen. Para mim, encaixa melhor. Mas dito tudo isso, o que eu penso não tem importância nenhuma. Só importa o que o Hans Flick pensa. E o que o Hans Flick pensa é que o Araújo tem condições, vai dar confiança pro Araújo. O Araújo é o capitão do time na ausência do Ter Stegen, pelo menos por enquanto. Vai ter uma votação aí no final do mês, mas por enquanto é ele que usa a abraçadeira e a tendência é que permaneça. Essa hierarquia dificilmente troca. E eu vou torcer para dar certo. Eu sou o tipo do cara que eu não tenho orgulho nenhum de acertar que deu errado. Tá vendo? Eu falei, o Araújo não serve. Eu não tenho orgulho nenhum de falar isso. Me dói muito desconfiar de um jogador e eu tá certo, e ele realmente não render, e o time perder por conta de erros dele. Não gosto. Eu prefiro estar errado, eu prefiro que o Araújo calhe a minha boca, mas eu também tenho essa pulga atrás da orelha. Talvez eu não tenha o ódio que parte da torcida tem. Tem uma parcela da torcida que queria se encontrasse o Araújo na rua, sair no soco com ele e apanhar, porque o cara é grande, mas a galera ia querer sair no soco com ele. E eu não tenho esse ódio, mas eu tenho uma pulga atrás da orelha. E eu vou torcer para que o Araújo, ao longo da temporada, me tire essa desconfiança. Se o Hans Flick enxerga nele potencial para ser esse titular, mesmo que a minha opinião inicial é que não era a melhor opção, eu vou torcer para o Hans Flick estar certo e eu estar errado, e a chance disso ser verdade não é muito pequena, né? O Hans Flick está certo e o Blaugrana brasileiro está errado. 99% das vezes vai ser a frase correta, vai ser o que vai acontecer. Tomara que seja mais um desses casos. Dicas para fazer um bom TCC. Pergunta do Petrovski aqui. Esteja sempre em contato com o seu orientador. Escolha uma matemática que lhe agrade trabalhar e cumpra sempre os prazos. Passe menos tempo vagabundeando e mais tempo fazendo para você conseguir terminar o TCC antes de chegar no período emergencial. Para ficar bom, é melhor fazer desse jeito. Matheus SX. Você já sofreu algum tipo de xenofobia na Espanha por ser brasileiro? Eu nunca. Mas para mim é mais fácil. Sou branquelo. Cabelo escuro. Assim, para os padrões espanhóis, eu sou alto. Você não consegue enxergar isso daí, mas eu sou forte. Eu peso mais de 90 quilos. Pro vagabundo me identificar como não sendo espanhol é difícil. E para ele ter coragem de falar alguma coisa é mais difícil ainda. E eu e a minha esposa, a gente tinha combinado de que para melhorar o nosso domínio do idioma, a gente ia tentar conversar a maior parte do tempo possível em espanhol ou em catalão. Então a gente, quando saía na rua, pouco falava português. Então comigo nunca aconteceu. Mas eu não me arrisco a dizer que não acontece com ninguém, né? Eu acho que acontece bastante, menos que em Portugal. Menos que em Portugal, porque na Espanha, na realidade, a xenofobia ela acontece com os muçulmanos e com os turistas. Eles odeiam turista nas cidades mais turísticas. Porque, e é verdade isso, a presença dos turistas encarece o custo de vida na cidade. Então eles preferiam ter menos turista para poder viver. Ah, mas aí se diminui o turismo, vai circular menos dinheiro na cidade. Mas esse cara que se coloca contra, ele não ganha dinheiro com o turismo. Ele ganha dinheiro com outras coisas. E quando ele sai na rua, ele tem que pagar preço de turista, né? Que é um preço muito mais alto. Então tem algum sentido. Só que claro que a maneira que eles escolhem manifestar isso é criminosa, né? O raciocínio deles, caramba, se tivesse menos turista, o meu custo de vida seria menor, não está errado. Mas, ao mesmo tempo,
Tem os caras lá que sai com pistola de água e quando vê grupo de turista, tira a água nos turistas. E às vezes coloca pimenta na água para acertar no olho e arder o olho do turista. Pô, isso aí é papo de maluco, né? Isso é completamente insano. Tem esse tipo de xenofobia. Com brasileiro não tem tanta xenofobia na Espanha. A não ser que você seja turista. Né? Tipo, eu sou um imigrante brasileiro. Eles estão um pouco se lixando, eles não têm nada contra o imigrante. A parada deles é com turista. Em Barcelona, pelo menos, eu via muito isso. Em Portugal é diferente, a parada deles é contra o imigrante mesmo. Né? Eles têm raiva do imigrante. Para eles é o imigrante que é o problema, não é o turista. Então, de uma forma ou de outra, eu não te digo que você não vai sofrer, mas eu posso te afirmar, eu não sofri. E a minha esposa também não. O Wesley Elias assistiu o jogo do Real. O que você achou? O Vardri já iniciou. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Fiz um vídeo falando sobre a rodada do Campeonato Espanhol. Analisei os outros jogos que o Barcelona não participou, mas que afetam o Barcelona em alguma proporção. Jogo do Levante, por quê? Porque é o próximo adversário. Jogo do Atlético e do Real, por quê? Porque são os nossos rivais na briga pelo título e por aí afora. Então eu fiz essa análise já mais profunda e lá eu digo que o Real Madrid está muito atrás do Barcelona, vai precisar evoluir muito para competir. E se não evoluir rápido, é arriscado o Barcelona abrir 7, 9 pontos daqui até o fim de outubro. Especialmente porque tem um confronto direto entre eles e se acontecesse hoje, o Barcelona amassava, né? Então nas primeiras 10 rodadas, ou o Real Madrid evolui muito e muito rápido, ou o Barcelona vai bater ali uns 7 a 9 pontos de vantagem, e aí tu já encaminha o campeonato. E não acho que o pênalti foi mal marcado. O pênalti foi burro. Foi uma burrice do lateral, mas foi pênalti. Né? Vou para a última pergunta aqui para encerrar esse nosso vídeo de hoje. Comente. Não, ainda cabe mais duas, hein? Mais duas perguntas aqui. Bruno Avelino 27. Comente sobre os uniformes dessa época. Provavelmente o Bruno é português, moçambicano, angolano. E quando ele fala dessa época, ele se refere a essa temporada. Você que é brasileiro, para você entender melhor. Os uniformes eu acho que não me agradaram muito. Eu acho que a proposta comercial daquele segundo uniforme, de explorar o mercado norte-americano com o Mamba Mentality, principalmente da galera mais assim, que é muito fã de basquete, muito fã do Kobe Bryant, que gosta de esporte como um todo, mas não tem tanto contato com o futebol, pode começar a assistir porque tem uma parceria da marca do Kobe com o Barcelona. É interessante a proposta comercial, mas eu não achei a camisa bonita, eu achei que é um amarelo meio desbotado, não gostei. A camisa laranja não me agrada, essas cores muito chamativas. E a primeira camisa, eu acho que foi uma tentativa de fazer uma parada diferente, mas não deu certo. Não gostei de nenhuma das três. Mas isso não influencia em nada, né? Tem muito time que vai ser campeão com camisa feia e time com camisa bonita que não ganha nada, então não acho que tem nenhuma diferença, mas sinceramente eu não gostei de nenhuma das três. No entanto, você quer fazer parceria, me mandar uma dessas camisas para eu lhe divulgar, fique à vontade, tá? Eu aceito. Não é porque eu não achei bonita que eu não vou usar. A galera que achou bonita pode querer comprar. A pergunta agora do Fernando Lopes. O que você pensa sobre a soberba de alguns jogadores? Não sei de quem você está falando exatamente, mas eu acho que dentro do Barcelona esse problema não existe, né? Tu não pode achar que um multimilionário que passou por várias etapas na vida em que disseram que ele era melhor que os outros e por isso ele virou jogador de Barcelona, Real Madrid, Liverpool, enfim... e ele precisou ser melhor que os outros para chegar lá. E disseram para ele que ele era. E ele tem um salário que reflete isso. Você não pode achar que esse cara, ele vai chegar para treinar de bicicleta, ele vai, assim, ter a mesma postura que eu, que sou youtuber, pô. Tô aqui produzindo conteúdo pro YouTube. Ele vai ter uma postura, uma linguagem corporal de maior confiança, que alguns podem confundir com soberba, com arrogância. Isso tem a ver com o caminho que eles trilharam para chegar ali. Não necessariamente é justo ele maltratar fã, ele humilhar o adversário, sabe?
não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que o Lamine Yamal, vamos dar um exemplo claro, vai lá e comemora colocando uma coroa na cabeça. Ah, ele é arrogante, ele quer dizer que é o rei. Pô, qual é o problema? Né? Ele não chegou, ele não deu um tapa na cara do fã. Ele não deu um tapa na mão de um fã que queria uma foto com ele, como alguns jogadores por aí já fizeram. Se você pesquisar, você vai saber quem é. Né? Inclusive de um garoto autista. Foi isso que aconteceu. Né? Pesquise aí quem foi. Não foi isso que ele fez. Ele só comemorou um gol colocando uma coroa na cabeça. E aí a galera cria, ah, meu Deus, ele tá se perdendo. Não, velho, ele tá comemorando um gol. Sabe, é um moleque excepcional. Ele quer ser o melhor que ele puder. E na comemoração ele se diz o rei. Mas talvez na cabeça dele ele nem se pense dessa forma. Ele pensa que ele tem muito a melhorar. Então, cara, não sei. Eu acho que no Barcelona a gente não tem esse problema. E eu acho que muito do que dizem que é soberba dos jogadores é simplesmente o cara vivendo a vida dele. Ele não vive, ele não tem que fazer o que a gente quer. A vida é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Eu acho que quando extrapola e o cara começa a humilhar, eu tenho mais dinheiro que tu, quem é tu pra falar comigo, eu não quero tirar foto, seu otário, isso daí sim eu acho que a gente tem que criticar. Eu não me lembro de nenhum jogador fazer isso recentemente, menos ainda no Barcelona. Gustavo CLZ, se o canal ficar grande demais para a bolha dos lusófonos, quem fala português, você vai fazer em outra língua? Difícil, dá trabalho, mas vamos ver. Se eu tiver com dinheiro pra caramba, um monte de gente contratado, eu não preciso fazer nada, só vir pra cadeira falar, quem sabe eu faço em mais de um idioma. Mas tá longe disso, hein? Não temos nem 10 mil inscritos, tu já quer que eu vire um fenômeno mundial pra ter que falar em mais de um idioma? Gostei da tua confiança em mim, hein? Quem dera se eu confiasse tanto assim também. E aqui vamos encerrar com a pergunta do Kai Sambo. Qual é... Não, mas aí eu nem entendi a pergunta. Qual é o nosso menos forte? O nosso menos forte o quê? Eu vou ter que pular a pergunta aqui do Kai Sambo. Deixa eu procurar uma outra. Você acredita em Marc Bernal como titular no lugar do De Jong daqui a 4 temporadas? Acredito. Eu acho, inclusive, que essa é uma previsão bem realista. Porque vai ser o Bernal chegando ali na casa dos 22 e o De Jong já com 32. É a hora da passagem de bastão. O De Jong já se aproximando do momento de queda física e o Bernal se aproximando do momento de auge técnico. É mais ou menos ali que vai acontecer. Talvez não 4 temporadas cravado, mas mais ou menos por aí. 5, 6. Eu acho que isso vai acontecer. Beleza? Meus amigos, por hoje, deixa eu responder só mais uma pergunta do Naves Dix. Vocês pretendem ter filhos? No caso, minha esposa e eu? Sim. E já temos aí um plano de quando que isso vai acontecer. Para quem não sabe, eu fiz uma brincadeira dizendo que essa era minha filha, a Lionela Messa, e muita gente acreditou. E eu já desmenti várias vezes, mas até hoje tem gente que só viu quando eu brinquei e não viu eu desmentir. Mesmo que eu tenha desmentido 10 vezes e feito a brincadeira uma vez só. Então, repito, não é minha filha. Isso é uma foto da minha esposa quando era criança. Olha o quanto essa foto é antiga. Se eu tivesse uma filha com essa idade, Deus abençoe, né? É a minha esposa quando era criança. Então, a gente pretende ter filho. Eu deixo aqui a minha esposa, porque eu gosto muito dessa foto. E aqui tem os ídolos do Barcelona, os homens que me inspiraram e a mulher que me inspira. Obviamente, minha esposa aqui. Então, nós não temos filhos ainda, mas pretendemos ter, está no planejamento, tem aí uma cronologia que a gente já estabeleceu para que isso aconteça, e assim que ela estiver grávida, eu trago a informação para vocês. Mas não esperem que seja semana que vem, vai demorar um pouquinho. Beleza? Meus amigos, o tempo que a gente tinha para responder as suas perguntas já acabou, mas cara, tu ficou até o final, vídeo de 1 hora, tu adorou, tu não gostou? Curte, se inscreve no canal, hypa, faz isso. Dessa maneira você vai estar me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.